Oi? Peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Acho que assim fica melhor. Pronto. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, já vamos começar. Tá. Boa noite, família Amor Exigente. Nesse friozinho de Campo Grande, nós vamos receber vocês hoje com muito carinho. E como vai você, Zaca? Cada vez melhor. E que dia é hoje, Tânia? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. E por que, Suzana, que hoje é o primeiro dia da nossa nova vida? Porque o ontem já passou, não podemos voltar, o amanhã há de vir. Né? E hoje, então, é o melhor que nós podemos fazer, se tiver amanhã, né? Depende do nosso hoje. Esse grupo é muito afiada, muito bom estar com vocês. Eu fico muito honrada de estar aqui aprendendo com vocês mais essa noite. Eu vou fazer alguns lembretes antes de passar para a gente conhecer o tema de hoje. Vou falar um pouquinho para vocês das nossas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Elas funcionam como informativas. A gente está colocando lá lives, está colocando reuniões diárias do Amor Exigente, para que vocês possam estar sempre antenados no conteúdo da FEAE, do Amor Exigente. Então, você encontra as nossas mídias como Amor Exigente Cedro MS, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube. O YouTube ficam salvas todas as nossas lives, todas as nossas participações em vídeo, para que vocês possam estar vendo, revendo, compartilhando com a família de vocês, compartilhando com pessoas novas que queiram conhecer e poder salvar a vida também de novas famílias. Eu quero agradecer muito a presença do nosso companheiro aqui hoje e vou passar para a Tânia falar para vocês um pouquinho sobre o tema. Boa noite, família Amor Exigente. Hoje o tema vai ser muito, muito interessante. Durante muito tempo, se acreditou que a síndrome de abstinência desaparecia ao fim de alguns dias, mas estudos recentes revelaram que os sintomas de abstinência manifestam-se a longo prazo, mesmo durante a recuperação, podendo mesmo manifestar-se durante meses, ou, em alguns casos, anos após a última ingestão de substâncias psicoativas. Será, então, que a recaída é um fenômeno comum à dependência química? É o que nós vamos saber hoje mais sobre esse assunto com o nosso querido amigo, psicólogo Ezequiel de Almeida. Muito obrigada por estar aqui conosco. É um grande prazer, não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Estamos aqui nesta noite fria, mas com o coração quente e aquecido com vocês. E hoje é com muita alegria que estamos recebendo o Ezequiel de Almeida, mas eu vou contar uma coisa, é o vovô mais fresco do pedaço. Ele é psicólogo clínico, responsável pelo CERTA, que é Centro de Tratamento para Dependentes Químicos, Alcoolistas e Familiares. Gostaria que você se apresentasse para começarmos a aprender um pouco com você. Ezequiel, bem-vindo. Obrigado, Yaren, Tânia, Suzana. Boa noite, família do Amor Exigente. Agradeço muito, imensamente, pelo carinho, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou psicólogo, trabalho na área de dependência química já há mais de 20 anos, por aí. Especificamente, já trabalhei em outras instituições, não é? Aqui em Campo Grande, no nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul, mas atualmente, já há 7 anos, eu sou responsável técnico do CERTA, não é? Junto comigo tenho outras 2 psicólogas que trabalham lá e toda uma equipe terapêutica também. Fora isso, eu faço parte da Comissão Municipal dos Direitos Humanos, sou conselheiro, tá? Sou também cofundador dos Psicólogos Sem Fronteiras, faço parte do conselho da Federação
sul-mato-grossense das comunidades terapêuticas e sempre estou envolvido nessa área da questão da dependência química, tá? Tenho 45 anos de idade, acabei de saber que nasceu a minha netinha, a Lia. Estamos muito felizes com a vinda dela. Chegou na noite mais fria do ano. Espero, né, que não faça mais frio, que a gente está sofrendo com esse frio aqui. E estou muito feliz de estar aqui. Tá? Agradeço pelo convite. Bem, vou direto ao tema, né? Vamos começar falando aí sobre recuperação, sobre recaída, sobre diferenças, não é? Assim como a Tânia já falou, o que que acontece com essa síndrome de abstinência tardia, né? É um fato muito comum, tá? Isso é muito entendido, é muito compreendido já pelos profissionais da área e realmente isso acontece. O que acontece no nosso cérebro, o que acontece com o funcionamento nosso cerebral, né? Nós temos aí todo um funcionamento no nosso córtex cerebral de tudo aquilo que a gente aprende, né? Tanto criança como os jovens, adultos, né? Todas as faixas etárias, nosso cérebro ele funciona de uma maneira aonde a experiência, né? Do aprendizado é uma soma de fatores, não é? Então, quando você fala para uma criança, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada que você vai levar choque, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Ela vai pôr o dedo na tomada e ela vai levar choque. Depois que ela pôs o dedo na tomada, ela levou o choque, ela vai aprender que leva choque. Então, ela não vai mais pôr o dedo na tomada. Então, essa experiência, né, de ter falado que não é para colocar, de ter colocado o dedo, ter levado choque, ter se assustado, ter doído, essa experiência gera um aprendizado que a gente chama de cognição, tá? Então, é uma cognição. A mesma coisa acontece com outras áreas. A gente aprende as outras coisas também assim, tá? A gente também aprende experimentando, fazendo. É uma experiência. Tudo isso faz parte da cognição. O uso de droga também tem um aprendizado, também existe uma cognição no nosso cérebro, tá? Mais especificamente, esse aprendizado se localiza num sistema que a gente chama de sistema de recompensa cerebral, tá? Então, fica lá, fica armazenado toda essa cognição, todo esse aprendizado da experiência com o uso de droga, ok? Então, quando as pessoas têm contato, né, com álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, né, não é só a experiência de estar usando a droga, mas é tudo que envolve, com quem que ela está, onde ela está, o que está acontecendo na vida dela, o que levou ela a estar fazendo essa experimentação, não é? Toda essa experiência, tudo isso é a cognição do uso de droga. E essa experiência ela fica armazenada em células de memória que ficam ali no sistema de recompensa cerebral. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando uma pessoa ela sente vontade de usar droga, mesmo que com anos em sobriedade, sem estar usando, em abstinência do uso de drogas, quando ela pensa nisso, possivelmente, tá? Alguma célula dessa de memória foi ativada, tá? Então, essas células, elas são ativadas. Nós precisamos entender que o nosso cérebro, ele teve essa experiência e toda essa experiência foi armazenada. Então, às vezes, na experiência do uso de droga de uma pessoa, ela passou por N situações, né? Às vezes, ela escutava um tipo de música, ela frequentava um tipo de ambiente, passava numa determinada rua para ir buscar droga, para ir para o bar, né? Tinha o convívio com algumas pessoas, né? Quando ela usava, e de repente, quando a pessoa ela para de usar, ela é sugerido, inclusive, que ela deixe de frequentar, né? Deixe de procurar pessoas, lugares e coisas que lembrem ela do uso dela de drogas. Porém, nosso cérebro
continua armazenando essas informações, tá? Fica lá armazenado nas células de memória. Essas células de memória não apagam, elas não se apagam, elas se mantêm lá. E às vezes a pessoa, ela, sei lá, está escutando o rádio e toca uma música que lembra ela da época que ela usou, né? Ela passa na frente de um lugar e lembra do lugar onde ela usou, não é? Ou ela experimenta sentimentos, né? Sentimentos que levaram ela ao uso de droga, né? Raiva, frustração, muita alegria, não é? Ela passa por situações que podem lembrar, que podem acessar, né? Que podem engatilhar esse sistema de recompensa e trazer essa memória do uso de droga. Tá? Isso aí que você está dizendo, Ezequiel, é então o que vem a ser a recaída no sentido da doença da adicção. Essa explicação que você está dando é sobre Sim. a recaída ou sobre a síndrome de abstinência? Porque existe uma diferença aí. Sim, Né? sim. A síndrome de abstinência, ela está muito ligada com esse sistema de recompensa, né? Que eu estou explicando. Então, às vezes, os gatilhos que acionam essas experiências arquivadas nas células de memória, elas podem ocorrer isso ao longo, né, da vida da pessoa. Podem acontecer, que às vezes são inconscientes até para a pessoa. A pessoa ela não consegue tomar consciência em tempo hábil para perceber que é um gatilho que foi armado, né? Que é uma dinâmica que já pré-existente, né? Que aquele comportamento está ligado a essas memórias antigas. Então, ela ativa, né, toda uma recordação, toda uma experiência. A síndrome de abstinência, ela tardia, né, ela tem esse fator, né, que são os gatilhos, tá, que podem ser armados por sentimentos, por comportamentos, situações, não é? Vários fatores que podem engatilhar. E também a questão da necessidade da pessoa fisiológica, né, ou emocional ou psicológica, de usar aquela substância especificamente, não é? Para poder lidar com aquela situação que lá atrás ela lidou com isso usando drogas e que agora ela não tem a droga. Então pode ser um gatilho, né? Pode vir a vontade de usar, né? Essa síndrome de abstinência tardia, né? O que é abstinência, né? O processo inicial da abstinência é a falta da substância psicoativa, né? Então nós temos aí toda uma questão fisiológica, né? Do fechamento da compulsão física, da dependência física, né? E nós temos a questão da dependência psicológica, né? Então a dependência física ela fecha muito mais rápido, o corpo se regula muito mais rápido. O corpo para de pedir a droga através de ajuda até inclusive de medicamentos, né? E aí precisa do auxílio de um psiquiatra, de preferência especializado nessa área, para poder saber dar as medicações corretas, né? Para essa pessoa não sentir tanto essa abstinência física, não é? Da retirada da droga. E aí vem a questão da abstinência psicológica, né? Daquilo que ligava a pessoa ao uso de droga. Então, isso precisa também ser acompanhado aí por um profissional da área da psicologia, né? Que sabe lidar com esses mecanismos para ela entender, tomar consciência dos gatilhos, não é? Que estão gerando essa abstinência. Isso é somente o usuário que vai saber, né? Vai saber se reconhecer, né? Pois é, e aí que é uma questão importante, né, Tânia? Porque nem sempre o paciente, o usuário, né? O dependente químico, o alcoolista, o fármaco dependente, né? Nós temos outras dependências também, né? Que estão ligadas aí ao grupo de compulsões, né? E obsessões, né? Dependência de sexo, dependência de trabalho, dependência amorosa, né? Codependência, né? Nós temos todo um grupo aí de dependências, né? Que também cai nesse quadro aí também. Também tem uma dinâmica muito parecida.
nem sempre a pessoa ela consegue ter essa consciência, né? Ela está muito perturbada ainda, muito confusa, emocionalmente muito estabilizada, mentalmente, às vezes, comprometida, não é? Para poder entender esses gatilhos. Por isso que é importante, é necessário frequentar grupos de apoio, onde pessoas já passaram por esse processo, não é? Já entendem a dinâmica, né? Das recaídas, né? Das recaídas emocionais, das recaídas psicológicas, né? De comportamento, né? As recaídas de comportamento são até a que a gente começa a perceber mais facilmente, né? Nos grupos, né? As recaídas de comportamento, a recaída emocional, né? Ezequiel, acho que só Opa, aproveitando assim esse gancho seu aí, então qual é a diferença da recaída e do lapso? sim. E o que é recaída tardia? Ok, vamos lá. Só recai quem encontrou uma recuperação, né? Isso é importante a gente entender, tá? A pessoa que recai é porque ela conseguiu, por um tempo, por um bom período de tempo, viver uma recuperação, né? Então, a recuperação é trabalhar as áreas da vida dessa pessoa, né? O que a gente entende, né? O ser humano é um todo, não é? O que é o todo? São as somas das partes. Quais são essas partes? As áreas da vida da pessoa: emocional, psicológica, financeira, familiar, sexoafetiva, não é? Física, lazer, educação. Então, as áreas da vida da pessoa. Quando a pessoa ela entra no processo de recuperação, ela começa a trabalhar essas áreas, tá? Ela começa a desenvolver essas áreas. Primeiro ela para de usar, né? Ela para de usar e aí ela começa a trabalhar. Ela volta a estudar, volta a trabalhar, procura ajuda, vai para terapia, começa a trabalhar psicologicamente, toma medicação, atividade física. Ela vai retomando. Então, a pessoa que a gente considera que está em busca de recuperação, que está vivendo a sua recuperação, é a pessoa que está trabalhando essas áreas na vida dela, que retomou as áreas da vida dela que estavam paradas por causa do uso de droga, né? O uso compulsivo obsessivo. Então, uma recaída, ela é considerada uma recaída quando a pessoa ela está nesse processo de recuperação já há um bom tempo e aí ela usa droga, né? Então, ela usa droga. Ela usou droga, ela teve uma recaída, tá? A recaída, ela tem um quadro diferente do lapso, né? A recaída, ela tende a se estender por um período maior, né? Do que o lapso. O lapso, ele é um período menor. A pessoa, ela tem o uso de droga, mas ela consegue retomar, né? Ela consegue voltar de novo a esse estado que eu acabei de falar de recuperação. Ela volta a trabalhar, ela retoma os estudos, frequentar as reuniões de grupos de apoio, ela continua fazendo as atividades dela que antes ela fazia. Talvez com um comprometimento, talvez com uma certa dificuldade no início, mas ela não para, né? Ela não para completamente de viver, de funcionar, não é? De ser produtivo, de conseguir lidar com as áreas da vida dela. Então, o lapso é esse curto espaço de tempo, né? E a falta e a disponibilidade dessa pessoa rápida, né? Dela retomar as atividades da vida dela. Então, a gente considera um lapso. A pessoa teve um lapso, ela teve um uso de droga, tá? Mas esse uso de droga não comprometeu como já havia comprometido anteriormente, né? Então ela volta a trabalhar, ela volta a estudar, né? E ela não continua usando, né? Ela interrompe o uso. Ela teve a recaída, usou droga, mas ela consegue interromper o uso e continua funcionando. A recaída não, a recaída ela já tem um comprometimento maior, a pessoa ela se mantém no uso de droga por mais tempo, não é? Ela prolonga, né? Então ela usou hoje, digamos, né? Teve um uso de droga hoje, tá? Passou a noite usando droga, saiu para fazer alguma coisa, não voltou para casa, chegou de madrugada, no outro dia usou. Ok, né? Vai dormir, vai descansar, acorda, tenta trabalhar, tenta fazer alguma coisa, passa 1, 2, 3 dias, consegue aparentemente retomar,
mas aí chega no final de semana, usa de novo, não é? Aí passa mais 3, 4 dias, uma semana sem usar, ou uma semana, 2, um mês, usa de novo, não é? Então, a recaída é esse processo contínuo, por mais que existe um período de tempo, mas não se estabelece uma continuidade significativa, né? A pessoa ela não consegue romper aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não é? 2 anos, 3 anos, tá? A gente entende que a recuperação, ela realmente ela tem ela atinge uma maturidade quando você passa aí de uns 3 anos de abstinência, de sobriedade, né? Então, tudo que fica dentro... Pode falar, perdão. As ferramentas de recuperação, a gente entende que é um agrupamento, né? A família, quando acontece a recaída do adicto, ela também demora um tempo para se refazer. Eu queria que você, se puder comentar para a gente um pouquinho dessa reestrutura mútua, dessa ajuda mútua, tanto família quanto adicto, na hora que vai voltar à abstinência. Sim, agradeço, ótima pergunta, né? Isso é uma questão muito importante, porque geralmente quando o dependente, né, o alcoolista, o dependente, ele tem uma recaída ou um lapso, né, ele retoma o uso, né, vem à tona todo um processo já vivido, né, de um sofrimento da família, né, isso vem à tona, traz mesmo a gente não querendo, a gente revive tudo isso. Aqueles medos, aquelas preocupações, né? Será que vai voltar? Será que está bem? O que está fazendo? Não é? Então, volta as discussões, os embates, né? A pessoa, ela volta a ter aqueles comprometimentos, aquelas oscilações de humor, né? Aqueles rompantes, não é? Aquele comprometimento até mental, né? Racional, do diálogo, da conversa, do entendimento, de uma conversa, né? Então, existe todo um comprometimento, porque se revive, né? Traz de volta aquelas coisas que já foram passadas. Então, a família também sofre nesse processo da recaída do usuário muito por causa disso, né? Esse é um fator importante que a gente tem que entender. Então, volta a ter medo, volta a ficar preocupada, né? Desconfiado, né? Ah, vou ali comprar alguma coisa, já falo, tá indo para usar, né? E às vezes as pessoas realmente só foi lá comprar, né? Então, volta toda aquela desconfiança, todo aquele alicerce, né, Yari, que foi construído, fica comprometido também. Esse é um fator, tá? O outro fator é que a família também, quando ela tem a codependência já ali instalada, né, ela também acaba pode acontecer uma recaída, né, na codependência, né? Também a pessoa pode também voltar a ter aquelas dinâmicas, né, da recaída da codependência, né? De tentar controlar, de tentar o controle, né? De tentar ficar em cima, de tentar ficar direcionando e dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, não é? Esquece, né, daquilo que foi aprendido no grupo de apoio, né? Esquece daquilo que foi praticado. Então também tem essa recaída, né? Às vezes não é que esquece, não consegue fazer, né? A recaída também tem disso, né? Assim como o dependente químico que estava em recuperação recai, ele não consegue mais cumprir com algumas coisas que ele fazia antes, o codependente também, quando recai, ele também fica comprometido, ele também não consegue, porque ele está no processo de recaída também, né? A dinâmica também é parecida nesse sentido, não é? Então, a família também pode estar no processo de recaída. E aí a gente tem que entender uma coisa, tá? Às vezes, o dependente químico, e aí respondendo um pouco o que a Tânia perguntou, né? Quando é que é o processo de recaída? Onde que começa, né? Depois a gente entra nisso. Às vezes a pessoa, o dependente químico, o alcoolista já está no processo de recaída, né? E a família se mantém em recuperação. Isso é um cenário. Às vezes a família está no processo de recaída e o dependente químico se mantém em recuperação. E às vezes os dois recaem, né? Tanto a família como o dependente químico. Então nós temos cenários diferentes
que tem desdobramentos e particularidades, Eu tá? sempre coloco aqui as partilhas, às vezes, né? Contando a minha história do meu esposo, que eu atino ele para quando ele está com comportamento, ele me atina que ele fala, vai pro grupo. Ele só fala assim, não discute, a gente não briga, vai pro grupo. É sempre assim. Ótimo. Então, essa é o posicionamento de quem está buscando a recuperação, né? Tanto você quanto o seu marido, né? Tanto vocês dois estão no processo de vivência de recuperação, aonde um consegue regular o outro, não fazer pelo outro, né? Mas regular. Então, assim, eu não paro de fazer as minhas coisas porque você tá deixando de fazer as suas, né? Você não está. Eu te sinalizo, eu pontuo. Olha, você precisa ir para a reunião. Eu não tento resolver para você, eu não tento ser a reunião, eu não tento ser a pessoa que vai te resolver, vai te salvar, né? Ou que vai te ajudar. Mas eu te oriento aonde você precisa ir. E vice-versa, né? Essa dinâmica de vocês, justamente, é aquilo que a gente fala de relacionamento saudável, não é? É onde a gente consegue chegar num ponto de equilíbrio aonde o que é seu é seu e o que é dele é dele. Ambos estão na mesma direção, né, buscando as mesmas coisas, mas cada um cuidando da sua parte, né? Ô, Ezequiel, nós temos uma pergunta aqui do Giano Rezende. Ok? Ele questiona que, assim, qual a frequência ou quantidade recomendada de sessão com o psicólogo para um paciente que vive tendo recaídas? Ótimo. Olha, eu sou da linha de que precisa-se do máximo de sessões possíveis, tá? Então, até 3 sessões por semana, quem está chegando de uma recaída, é necessário, de 3 a 2 sessões, não é? O psicólogo que se dispõe, a psicóloga que se dispõe a trabalhar nessa área, ela precisa ter uma disponibilidade de atendimento e de acolhimento muito grande. Porque a pessoa que está vendo de uma recaída, do uso de droga, né, de um lapso, né, ela tem uma demanda muito grande, não é? Então, às vezes, um dia, 2 dias sem se regular na terapia, já pode engatilhar aqueles mecanismos que eu falei, né, do uso de droga, da questão da recompensa, né, dos gatilhos da abstinência, né, dos fatores que levam a pessoa ao uso de droga. Então, é importante sempre estar regulando. Então, a princípio, né, na minha experiência, tá, clínica, de prática clínica, o máximo de sessões semanais, né, de 2 a 3. Depois vai diminuindo conforme o paciente vai estabilizando, né, até que chega a ter uma sessão por semana, né, e aí espaçando mais até ter a sua alta, não é? É lógico que não só a sessão terapêutica, não só o atendimento psicológico se faz presente. Tem que ter o acompanhamento psiquiátrico, né, especializado, psiquiatras que sabem lidar com isso, tá? Então, tem psiquiatras que têm um entendimento, inclusive, do tipo de medicações que precisam ser dadas, né? Tem que ter essa experiência. E não só isso, né? A família também precisa buscar ajuda, terapia, muitas vezes até uma terapia familiar, para poder resolver, né, futuramente, assim que a pessoa estabilizar, né, assim que ela conseguir se manter sem o uso e com as condições psicológicas para ir para uma terapia familiar ou de casal, não é? Também é interessante. E os grupos de apoio, que são fundamentais, né? Então, a frequência em grupos de apoio. Então, o que a gente precisa entender, né, Tânia, é o plano de ação, não é? Então, se eu for no psicólogo 3 vezes, isso vai me garantir? Não, não vai. Se eu for no grupo de apoio, isso vai me garantir? Não. Agora, se eu tiver grupo de apoio, minha família participando, terapia, tomando remédio, né, traçando um plano de ação, tá? E isso é muito individual, porque cada paciente tem que ter um plano de ação. O plano de ação contempla aquelas áreas da vida que eu te falei, né? A pessoa ela precisa começar a funcionar, a ter atividades, a recuperar aquelas áreas da vida que foram comprometidas ou que já estão, né, paradas há um bom tempo. Então, tem que ter um plano de ação realista. Eu não posso, não é uma receita de bolo, não posso chegar
o que funcionou para um vai funcionar para os outros 10, não é? Então, cada um tem que ver, e para isso tem que ter um acompanhamento, né? Não só do dependente químico, mas das pessoas que cercam, né? Para poder criar esses fatores de proteção. Quanto mais fatores de proteção o alcoolista, o dependente, o familiar tiver, mais garantido é a eficácia do tratamento. Ezequiel, nós temos perguntas aqui também, tem, né? Então, eu vou colocar algumas juntas, que eu acho que vai dar certo a resposta. A pergunta minha: é fundamental o uso de ferramentas na recuperação? Quando acontece a recaída, o mais comum é o adicto e a família se afastarem dessas ferramentas, que são os grupos de apoio, por exemplo. Pode nos explicar por que isso acontece? E aqui, a Ana Célia, ela perguntou, ela falou: meu filho, toda vez que sai de alta, recai no mesmo dia e põe tudo a perder. Acho que dali, né, de usar as ferramentas, né? Você pode... Ok, ótimo, muito bom. A gente precisa entender, né, Suzana, que uma recaída, às vezes, é entendido como um fracasso, não é? Como uma derrota, não é? E nem sempre uma recaída, ela é um fracasso, é uma derrota, né? Às vezes uma recaída é um remédio amargo que precisa ser tomado, não é? Às vezes a recaída faz parte do processo da pessoa, da recuperação, ok? Mas para a pessoa e para a família entender isso, não é? Primeiro precisa desmistificar esse conceito de que tá limpo, vitória, sucesso total. Tá usando derrota, fracasso total, tá? Não ir muito para esses extremismos, não é? Do 8 e 80, não é? A gente precisa abrir um pouco a mente e entender que nós, seres humanos, né, nós temos muitas necessidades, nós temos muitas dinâmicas que são inconscientes, inclusive, não é? Tem situações e aprovações da vida, né, que realmente são difíceis para um dependente químico e um alcoolista conseguir passar por isso sem recorrer ao uso, não é? Às vezes a única saída que a pessoa tem, que ela consegue ver, é o uso. E o próprio uso de droga, né, para aquela pessoa que já está no processo, que já teve tratamentos, teve algumas recaídas, né, e também conseguiu ficar limpo por um tempo, tá? Para essa pessoa, o uso de droga também é um pedido de ajuda, né? Eu estou usando droga, eu estou pedindo ajuda, eu não estou conseguindo lidar com a minha vida, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Não é? Então, a gente precisa começar a entender que a recaída, às vezes, ela é um sinalizador importante que precisa ser ajustado esse plano individual, esse plano de ação, né? Tem que rever os fatores de proteção, né? De repente, aquilo que a gente fez lá no passado, quando ele conseguiu ficar limpo por um tempo, lá no começo que ele entrou, que deu certo, e ao longo do tempo nós fomos deixando de fazer, né? Nós deixamos de nos posicionar, nós deixamos, né, de praticar os princípios, né? Esses princípios que muito sabiamente o Amor Exigente tem, não é? Que traçam um caminho, né? Do que fazer, de como lidar. Muitas vezes a família, o dependente químico, ele está bem, já está 2 anos, já está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 anos, e o familiar, né? Fala, não, ele já está bem, né? Tá tudo bem. E realmente ele está bem, né? Ele está vivendo a vida dele e tal. Porém, isso não quer dizer que eu tenho que deixar de praticar o programa, né? Deixar de viver esses princípios, não é? Porque a recaída, ela pode acontecer. Uma coisa é eu estar preparado e entender que isso é um processo natural. E se a gente for ver, né, Suzana, são raros os casos, é menor o número de casos de pessoas que ficam longos períodos, não é?
é mais comum os casos das pessoas que têm recaídas, né? A gente começa a entender isso, tá? As pessoas que conseguem ficar longos períodos, né, são as pessoas que conseguiram trabalhar melhores esses fatores de proteção, né? Que a família se envolveu por mais tempo e se mantém envolvida com a recuperação dele, não é? Continua participando dos grupos de apoio, continua... É falado disso, não é? É falado disso abertamente. Não se põe uma pedra, né? Olha, nunca mais usou, a gente não vai tocar mais nesse assunto. Não, continua se falando disso, né? O diálogo, ele tem que continuar evoluindo. Aquilo que a gente praticou lá no começo precisa continuar evoluindo, precisa amadurecer. Até mesmo porque a adicção, né? Quando a gente entende o conceito de adicção, né? Que não é só a questão do uso de álcool e droga, mas aquilo que leva, né, a pessoa ao uso e o comprometimento das outras áreas da vida da pessoa, né? Que a pessoa para de usar, mas ela fica compulsiva e obsessiva em outras áreas, né? Transfere essa compulsão, transfere essa obsessão. Quer dizer... Tem uma pergunta em relação a isso. Eu queria que você Ah, desse uma ênfase nisso. pode falar. Por que o adicto em recuperação sempre acaba adquirindo uma compulsão por outras coisas da norma PASH? Ok. Porque o objeto de desejo, que antes era da droga, é transferido, não é, para outro objeto de desejo. Não é? Então, o objeto que antes ele tinha na droga, o objeto de desejo dele, ele transfere esse objeto de desejo para outra área da vida dele. Não é? E aí entra toda a dinâmica do porquê que é uma doença, né, compulsiva, né, e obsessiva, porque já existe esse padrão, né? Já existe essa dinâmica. Por isso que é uma doença e que tem que ser tratada. Porque só muda o objeto de desejo, só muda o objeto. Então eu paro de usar, mas aí eu começo a correr, né? Começo a praticar esporte. Mas não é correr de uma forma saudável. Não, eu tenho que correr todo dia. Tá chovendo, eu corro. Tá frio, eu corro. Né? Até que machuca, lesiona, aí não consegue mais correr, né? Quer dizer, é uma dinâmica, né? Que tende a um extremismo, que tende a uma descompensação. Então, por que a maioria dos adictos, acho que quase todos, né, transferem? Né? Porque a dinâmica continua a mesma, só muda o objeto de desejo, tá? É isso que é a doença. Por isso que é uma doença também, né? Só muda o objeto. É como a nossa doença, a codependência, né? A próxima pergunta que eu tenho aqui, ela fala assim: a facilidade em observar o comportamento do adicto facilita mostrar indícios de uma recaída. Porém, devemos trabalhar a nossa codependência e tomar conta das nossas vidas. Como que você me falaria para a gente conseguir trabalhar esses dois aspectos juntos? Então, essa pergunta é difícil, hein? Quem que fez essa pergunta? Essas meninas, elas me colocam em cada uma. Ó. Tá bom, vamos lá. Olha, uma coisa, outra coisa, né? Mas, olha só, um adicto que está buscando recuperação, ele tem um comprometimento com autocuidado, autopreservação, que é imprescindível para ele ter o êxito de não usar droga só por hoje, né? Ou só por agora. Então, isso depende do nível de maturidade de cada indivíduo. Então, tem pessoas que não têm um grau de maturidade ainda para poder ter esse comprometimento. Às vezes a pessoa ela tem o desejo de parar, ela entende que ela precisa parar, mas ela não tem a maturidade para ter esse comprometimento, não é? Porque realmente, se a gente parar para pensar, o modelo de abstinência total, não é? De não usar drogas, álcool e drogas, ele é uma proposta radical, não é? Você não vai, você simplesmente vai parar de fazer aquilo que você mais gosta de fazer, por mais que te traz prejuízo, tá? Mas é aquilo que te dá prazer. Você vai deixar de fazer isso e o mundo vai ficar cinza, né? O mundo vai ficar em branco e preto, vai ficar horrível por um bom tempo, né?
que é toda essa questão da abstinência do uso da droga, não é? Até que a pessoa ela começa a retomar as áreas da vida dela, demora para o mundo começar a colorir de novo, não é? Até que ela comece a retomar as áreas da vida dela, né? Ela fica muito presa nessa experiência de fracasso, né? De destruição, de autodestruição, de autorrejeição, não é? De culpa, de vergonha, de medo, não é? Então, até que esse trabalho leva um tempo. A partir do momento que o adicto consegue encontrar essa recuperação, que o mundo começa a ficar colorido de novo, não é? É uma jornada infindável, né? Então, quanto mais simples você conseguir manter o seu plano de ação e mais comprometido você tiver com o teu plano de ação, tá? Mais qualidade de vida você vai adquirir. Isso é uma questão que a gente pode colocar totalmente de crescimento exponencial, não é? Quanto mais responsabilidade eu tenho com esse meu comprometimento, com o meu autocuidado, não é? Mais liberdade eu adquiro. Quanto mais responsabilidade eu tenho comigo, com as áreas da minha vida, com o meu plano de ação, com o meu tratamento, mais liberdade eu tenho, tá? Então, esses dois pilares, eles têm que crescer, né, na mesma velocidade, tá? Então, quando a gente fala de responsabilidade, tá, a gente tem que entender como amor próprio, autocuidado, não é? E a proposta da abstinência, não é? Ela, no princípio, ela é difícil para a maioria dos adictos entender. Por isso que nos grupos de apoio, né, tanto do AA, do NA e outros grupos que usam os 12 passos, falam que é só por hoje. Porque se falar que não vai usar nunca mais, é muito difícil para aquela pessoa que está tentando parar de usar entender que ele não vai mais usar. Ele desiste ali. Então, é só por agora, é só por esse momento, é só por hoje. Amanhã a gente tenta de novo. Amanhã você começa de novo. Então, é só por agora. Então, realmente, até que a pessoa ela consiga ter uma velocidade, uma constância, leva um tempo. Voltando à questão da família, né? Quando eu começo a perceber, então, que o familiar, né, o adicto, o alcoolista, ele está deixando de cumprir, não é, com os fatores de proteção, com o plano de ação dele, são indícios de recaída, são indícios que a pessoa ela está deixando, né, de estar fortalecendo esses fatores de proteção. Deixa de ir no grupo, né, deixa de ir na terapia, né, para de fazer uma atividade física, não é? Mudança de trabalho repentino, instabilidade emocional, né? Irritabilidade, não quer tomar mais o remédio sem que o psiquiatra tenha dado alta para isso, não é? Então, tem vários indícios aí de que a pessoa está num processo de recaída, né? Que ela está deixando de cuidar dela, tá? E como, então, que a família, né? Como é que ela vai lidar com isso sem que ela deixe de olhar para ela, né? Se você percebe que o adicto, o alcoolista, né, seu familiar, ele já tem uma maturidade para entender, você precisa dizer a ele, olha, você está deixando de fazer o que você precisa fazer para você está no processo de recaída. Tem que ser dito, né? Você está no processo de recaída. Não pode virar um tabu dentro de casa a questão do uso de drogas, né? Ué, né? Imagina assim, né? A pessoa é diabética e ela não está tomando a insulina e está comendo doce escondido. Você tem que chegar e falar, olha... Eu estou vendo o que você está fazendo. Estou vendo que você está comendo doce. Eu encontrei o papelzinho do bombom lá na lixeira. Você não pode comer chocolate, não é? Você é diabético, você está recaído. É a mesma situação. Tem que quebrar esse tabu. Falar, olha, você está em um processo de recaída. O que está acontecendo? Você anda muito nervoso, você anda muito calado. O que está acontecendo? Você está indo na sua terapia? Você está indo no grupo? O que está acontecendo? Não é? Ah, não está acontecendo nada, está tudo bem, você que não confia em mim. Não, eu só estou vendo que você está deixando de cumprir com aquilo que te faz bem. Você não está bem. Você sabe que quando você deixa de cuidar de você, é uma questão de tempo para você voltar a usar droga, né? É uma questão de tempo para você ter recaídas. Inclusive, recaídas, né? O uso de droga,
é a cereja do bolo, né? As recaídas, elas acontecem antes, né? Elas acontecem em outras áreas, né? Ninguém chega no uso de droga do nada, né? Quem está limpo, quem está em recuperação. Então, as recaídas, elas são um processo, às vezes, né? E muitas vezes a pessoa ela não tem consciência, ela não está percebendo. Ela não consegue, porque ela está no olho do furacão. Ela não está vendo, né? E aí entra a família, né? Que vai regular e que vai dizer, tá? E o que a gente pode fazer, né? Nós não podemos mudar o outro, né? A gente não pode forçar ninguém a fazer nada. Porém, a gente pode mostrar, né? E dizer, olha, se isso acontecer, né? As atitudes que nós vamos tomar com você provavelmente vão ser essas, né? Se você usar e não conseguir parar de usar, a gente vai ter que te internar novamente, não é? Se você não quiser ir de forma voluntária, provavelmente nós vamos ter que te internar de forma involuntária, porque nós te amamos, porém nós não estamos aceitando o que você vai fazer com você no teu uso de droga. Nós não vamos aceitar isso de novo. Porque nós entendemos que quando você está usando drogas, né, você está colocando a sua vida em risco, você não está respondendo por si mesmo, você está deixando de ter essa autonomia. A droga te tira essa autonomia. Então, nós vamos fazer uma interferência, nós vamos intervir, mesmo que você não goste. Mas nós já estamos te falando isso agora, para você entender que, na hora que chegar aqui alguém para poder te levar para um tratamento, ou na hora que a gente falar para você que você vai ter que ir para um tratamento, né? Que você entenda que a gente está fazendo isso porque nós te amamos. E nós já estamos falando isso antes de acontecer, não é? Eu acho que tudo que você falou aí tem a ver com uma pergunta, um questionamento aqui. Quer fazer isso? Que a Ana Paula pergunta assim, Ana Paula Batista, em se tratando de recaída por período muito prolongado, voltando aos maus hábitos, aos comportamentos autodestrutíveis, sem querer ajuda, achando que está conseguindo estabelecer uma ordem no caos, é indicada a internação involuntária ou deve-se esperar que o dependente químico peça por si a ajuda necessária? Até que ponto a vontade do usuário em recaída está livre, está apta a discernir o mal que está lhe acontecendo? É o que você estava falando, né? É justamente isso, né, Suzana? Então, Ana Paula, quando é que a gente percebe que a pessoa precisa de uma intervenção, né? Quando ela realmente já está num grau de comprometimento muito grande, né? Que é aquela diferença que eu falei no começo lá sobre a recaída e o lapso. Quando a pessoa ela não consegue estabelecer uma rotina produtiva, saudável para ela, né? Ela fica tendo essas idas e vindas e com um comprometimento, né, muito grande, onde ela está deixando de trabalhar, ela está deixando de cuidar dos filhos, ela está deixando de cuidar da casa dela, de cumprir com as obrigações dela, né, de estudar, né, está se colocando em situações de risco, tá, se envolvendo com crime, se envolvendo com traficantes, né, vendendo as coisas dela, faltando serviço o tempo todo, né, onde a pessoa ela tem um grau de comprometimento que ela está deixando de ser funcional, né? Porque tem pessoas que usam droga, Ana Paula, e elas são semifuncionais, né? Elas são semifuncionais. Então, ela consegue acordar de manhã. Isso é muito clássico do alcoolista também, né? Do usuário de cocaína também, tá? Do cocaína inalada, né? Cheirando a cocaína, né? A pessoa ela consegue, ela fica semifuncional, né? Ela trabalha, acorda, vai trabalha, né? Ganha o dinheiro dela, mas as outras áreas da vida dela ela não consegue funcionar, ela não tem condições, né? Não tem relacionamentos, não consegue lidar com os outros membros da família, né? Então, quer dizer, existe um comprometimento, não é? Vira e mexe, some 2, 3 dias, então precisa fazer uma intervenção, porque a gente tem que entender que mesmo essas pessoas que são semifuncionais, em algum momento a compulsão vai abrir, não é? Ela vai ficar mais forte e a pessoa ela vai
vai se colocar uma situação de risco muito maior, né? Então, aos poucos essa pessoa, né, ela vai se comprometendo. Então, quanto mais tempo a gente permite que essa pessoa ela fique nesse tipo de situação, mais prejuízo ela tem. Isso é muito bem entendido quando a gente vê o consumo do álcool, né? O alcoolista, você sabe por que o alcoolista acorda cedo? Não. Bebê? Por quê? Para beber? Para Porque beber mais cedo. você já deve ter conversado com alcoolistas que falam isso, né? Não, mas eu acordo cedo, eu trabalho, eu não tenho problema com álcool, não é? E realmente, você vai ver, a pessoa acorda 4 horas da manhã, tá de pé, não é? Bebe, né? Vai beber, tudo, mas ele vai e faz o que tem que fazer, né? Por quê? Porque o álcool, ele acaba com o tempo criando uma outra doença, né? Um transtorno de sono. Então, o álcool, ele compromete o sono. O alcoolista, a maioria deles tem problema de insônia, tem um transtorno no sono. Por isso que acorda cedo. Não é porque é trabalhador, é porque não consegue dormir mais. Vai se dormir. Não, aí acorda, vai fazer alguma coisa, vai limpar o quintal, vai limpar a casa, vai trabalhar, né? Porque não consegue dormir, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Fugir um pouco aqui, né? Mas a gente precisa Não, entender mas é entender o que cada droga ocasiona, né? Acarreta, né? As consequências. É que tem muitos mistérios aí em torno de tudo isso. Nós temos tantas perguntas aqui, mas eu só queria falar para você que a Ana Célia perguntou aqui, porque nós não falamos nada sobre isso, né? Ela crê que o vazio que o adicto sente faz com que ele acabe usando novamente. Então, a espiritual também ajuda, ela quer dizer, a espiritualidade ajuda a preencher? com certeza. Com certeza, Célia. Eu acredito muito nisso, tá? A gente precisa entender que a área espiritual faz parte das áreas da vida e é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante, tá? Quando a gente começa a entender, inclusive, a etimologia da palavra álcool, né? Em latim, significa tanto alma como veneno, não é? Então, por aí a gente começa a entender a importância dessa questão da área espiritual. Quando é retirado o álcool e a droga, não é? Da vida de um dependente, fica-se um vazio, né? Como a Célia mesmo falou, fica-se um vazio que era preenchido pelas essas substâncias. E como é que eu vou substituir isso com algo que funcione para mim? Né? Como é que eu vou substituir esse vazio com uma coisa que preencha essa experiência, não é? Essa experiência que me deixe estável, que me deixe confortável, né? Eu preciso aprender um caminho, a prática, a vivência de um caminho espiritual, seja ele qual for, não é? Seja ele qual for, contanto que a pessoa pratique, ela viva, né? Então a espiritualidade, no meu entendimento, é a vivência, é a prática, não é? É diferente de religiosidade, né? Da vivência da religião, né? A espiritualidade é a prática dessa religiosidade, é a prática dessa vivência. E às vezes a pessoa ela não tem uma religião, não é? Ela não tem um credo, não é? Mas ela tem uma prática espiritual. Ela vive, ela pratica princípios espirituais na vida dela, não é? E é a prática, é a vivência. Eu só vou preencher esse meu vazio fazendo, né? Saindo do mundo das ideias, né? E ir para ação, não é? Então, como é que eu pratico boa vontade? Como é que eu pratico honestidade? Como é que eu pratico aceitação? Como é que eu pratico a mente aberta? São princípios espirituais, inclusive princípios de ferramentas de recuperação, não é? Como é que eu faço para trabalhar a minha humildade, não é?
Como é que eu vivo a experiência espiritual da humildade? Como que eu pratico? Na ação, na minha vida, no meu dia a dia, na hora que eu acordo, dentro da minha rotina. Então, é isso que as pessoas têm dificuldade, Célia, de conseguir criar as ferramentas, a vivência, a prática, não é? Elas têm dificuldade de entender como é que elas vão encontrar isso, como é que elas vão praticar, né? Então, é isso, é um caminho espiritual, é um caminho que a gente tem que manter a nossa mente muito aberta, né? E às vezes, isso que eu vou falar é uma coisa que eu ando pensando muito, tá? Às vezes não precisa fazer sentido, tá? O que precisa é me fazer sentir. Então, a prática espiritual tem que me fazer sentir. Se eu sinto, eu estou praticando. Às vezes eu não consigo entender, Bom, eu não consigo explicar, né? Mas eu sinto, eu sinto. Eu sinto uma paz, eu sinto um conforto, eu sinto um amor, eu sinto uma tranquilidade, o bem-estar. Eu estou sentindo, porque eu pratiquei, eu fiz. Mas eu não consigo explicar, né, racionalmente às vezes. Não faz sentido, mas aquilo me faz sentir. Então, eu acho que o nosso objeto de prática espiritual tem que estar mais ligado a isso, naquilo que me faz sentir, aquilo que preenche, aquilo que eu sinto que me preenche espiritualmente. Esse vazio que o álcool e a droga deixam. e Tá? a espiritualidade, quando ela te toca, é muito lindo, né? Isso. Nós temos pouquinho tempo aqui. Eu Ah, vou fazer um merchan antes de te fazer a última pergunta para a gente encerrar, tá? tá bom. O meu merchan é para vocês acompanharem o nosso canal no YouTube. As nossas lives estão salvas lá. Estão perguntando aqui sobre a codependência, se é uma doença. A gente tem uma live específica falando sobre a doença da codependência, como também tem sobre dependência química e outros temas lá. Está colocando aqui também se a adicção é uma questão comportamental. Também temos uma live falando sobre o comportamento na adicção. Então, o YouTube está lá tudo salvo. Amor Exigente Cedro MS. Está tudo lá. São quase um ano aí de live que eu e as minhas parceiras, com muito carinho, fazemos para vocês toda semana. E a última pergunta, Zaca, Ok. da Norma Pache. Ela está falando aqui: a compulsão é uma consequência ou é outra doença? Uau, Norma. A compulsão é uma doença ou é uma consequência? Consequência. A compulsão ela já é pré-existente, Norma. Ela já é como se fosse a cobra comendo o próprio rabo, né? Tá? Uma coisa liga a outra liga a ela. Então, já existe ali. Se a gente parar para olhar, tá? Para o histórico de vida, na anamnese, né? Que é feita pelos psicólogos e psiquiatras, né? Se a gente parar para olhar todo o histórico de vida, a gente percebe que a compulsão ela já começou, né? Inclusive existem as teorias, né, que explicam o surgimento do comportamento compulsivo, da dinâmica do compulsivo, tá? Que aí a gente teria que ter uma outra live para falar Porque sobre existe a compulsão, por exemplo, só para comer, pessoas que têm compulsão para comer, pessoas que têm compulsão em compras, que não tem nada a ver com a doença da dependência química, né? São coisas que andam independentes, vamos dizer assim, né? As pessoas que guardam, como é que fala? Aquelas pessoas que acumuladores, né? Então, são pessoas que têm essa compulsão, né? Sim. Eu estou imaginando aqui. A gente entende assim, né? Nem todo compulsivo é um adicto, mas todo adicto é um compulsivo. Isso que eu queria chegar. Não é? Ponto, tá? Então, de repente, uma pessoa que é compulsiva por comida, mas nunca experimentou cocaína na vida. Mas o dia que experimenta, pode ser que ela migre, né? O objeto de desejo dela, além de ela continuar compulsiva por comida, ela pode desenvolver outra compulsão, não é? Então, geralmente os compulsivos têm várias compulsões, né? Existem várias compulsões, não é só uma específica, né?
Mas tem aquela que é a mais presente, né? Ou aquelas que são mais presentes. Então, a compulsão tem uma dinâmica aí, tá? Já pré-existente, a gente entende isso, tá? Que é o que agrava muito a questão da experiência do uso de droga, do uso do álcool. Então, já existe isso, tá? E uma vez que a pessoa ela começa a usar, né? Ela ativa novamente. Uma vez que ela não esteja usando, né? Ela não está compulsiva, ela não está usando droga. Aí ela tem uma recaída, não é? A compulsão, quando a gente fala clinicamente, é quando a pessoa ela geralmente ela tem aí umas 72 horas de uso de droga, tá? Então abre uma compulsão física, fisiológica, né? O organismo pede fisicamente o álcool e a droga. Então tem essa compulsão fisiológica, fisioquímica, né? Que pode, deve ser tratada, inclusive, através de farmacoterapia, através do acompanhamento psiquiátrico, para fechar essa compulsão física, né? Porém, existe a questão comportamental compulsiva. Então, a pessoa, às vezes, ela já está comportamentalmente compulsiva em outras áreas, não é? Que é aquela coisa do processo de recaída, ela já está tendo compulsões em outras áreas, não está conseguindo se regular, já está totalmente desregulado, não é? E aí o uso de droga é a cereja do bolo, né? Então, já está no processo de recaída, né? A compulsão ela já está comportamentalmente já está sendo ativada, né? Em outras áreas, tá? Entendi. É por isso que você fala, ouvi falar, né, que às vezes a pessoa sonha que usou droga e acorda com o sintoma do uso, né? Sim, Porque é sim, uma coisa fisiológica, né? Ativa sim, todas essas células que você falou e a pessoa acorda como se tivesse usado, né? sim, exatamente. Por isso que é aquela coisa, né? Quando aqueles que frequentam grupos de apoio, né? Quando chegam lá no grupo de apoio, tá lá, tem um quadro lá, um banner escrito evite e procure, né? Que é a bula da recuperação, né? Então, por que tem aquilo lá? Porque justamente aquilo ali é o que vai conduzir a pessoa para um caminho de estabilidade, de equilíbrio, não é? Então, evite a primeira crise, né? Evite a raiva, evite a fome, não é? Evite ficar com fome, né? Coma corretamente, não de forma compulsiva, né? Mas coma nos horários certinho, durma, não é? A noite é feita para dormir, vai dormir, dorme bem, acorda bem, não é? Não, atividades físicas, né? Frequência de grupo, tomar sua medicação. Então, tem coisas que você precisa procurar fazer para você encontrar esse equilíbrio. E outras que você tem que evitar. A pessoa tem problema com álcool, né? Bebeu a vida toda, fez um monte de coisa. Vai ficar passando na frente do boteco para quê? Não é? Vai ficar conversando com pessoas que continuam consumindo álcool, amigos, né? Para quê? Né? Então tem que evitar pessoas, lugares, coisas que lembram a toda essa experiência que trouxe prejuízo com o álcool, com a droga. Então tem que seguir essas orientações, e por isso que eu falo do comprometimento, né, Tânia? Então é um comprometimento, e precisa ter uma maturidade da pessoa, para ela entender que a vida dela depende das ações dela, né? De tudo aquilo que ela fizer, ela vai ser herdeira, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins, não é? E é assim para todo mundo, não é? Todos nós erramos e acertamos, e nós temos que lidar com isso, tanto para as coisas boas quanto as coisas ruins. Porém, a dificuldade do alcoolista e do adicto é justamente lidar com a vida como ela é. Então, ele precisa trabalhar esses fatores de proteção, adquirir essas ferramentas, né, de recuperação, para ele começar a funcionar de maneira saudável, de maneira plena na vida dele. Senão, ele vai retomar aquele padrão antigo de uso de droga, né? Se ele não conseguir encontrar isso, se ele não ter a perseverança, a persistência e a paciência para isso, porque isso é um caminho, tá? Não é de uma hora para outra, é um caminho, tá? Que é para a vida toda. E Né? principalmente a humildade de saber pedir ajuda, de conseguir pedir ajuda, isso não é falho, né? A gente pedir ajuda é uma ferramenta muito importante. Não. E E a olha, família,
A família é a mesma coisa que o Ezequiel falou. Ela também, ela vai participar de grupo, ela tem que ser perseverante no grupo. Porque a gente sempre fala assim, nos grupos de amor exigente, não é quem precisa, fica quem quer, porque muitas vezes não é fácil, porque você vai trabalhar com verdades, né? Mas, falar nisso, nosso grupo amanhã está aberto, a partir para todos, tá? Dia de merchan hoje. Dia de março. Amanhã, a partir das 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 20 horas, Brasília. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar, sabe? Que nós já extrapolamos o horário, mas temos muitas perguntas. Então, Ezequiel, por favor, se você puder entrar lá no Face e responder algumas perguntas, por favor, né? Com certeza. Gente, muito obrigada da participação de vocês com a gente nessa live hoje. Gratidão. Ezequiel, gratidão pela sua disponibilidade. Gratidão. Pela essa aula maravilhosa que você deu para nós todos aqui, aprendemos muito, né? E continue firme aí nessa psicologia que é maravilhosa. Obrigada. Ezequiel, tão carinhosamente por nós conhecido como Zaca, como muitas vezes escapou aqui, né? Muita gratidão por você estar aqui conosco, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui aprendendo com você. Eu que agradeço. Gratidão sempre. Eu agradeço infinitamente pelo carinho, pelo amor, tá? Eu espero ter conseguido cumprir aí com o nosso objetivo de falar um pouco sobre isso, apesar de ser um tema vasto, mas assim, não tem preço esse trabalho de vocês, não tem valor, tá? Vocês estão aí de forma voluntária, de forma comprometida, de forma amorosa, fazendo isso todas as semanas, todos os dias, porque o trabalho não é só agora, não é? Isso envolve muito amor, isso envolve muita dedicação, é cansativo, é desgastante. Então, para mim que é uma honra, né, estar fazendo parte dessa live com vocês, porque eu sei o trabalho que vocês têm por trás para isso estar acontecendo agora. Não é fácil, não é? Tem que ter um comprometimento, tem que ter uma disponibilidade, uma força interna muito grande, uma espiritualidade. Então, muito amor, muita paz para vocês, muita força, sempre, sempre, sempre. Obrigado pelo momento, obrigado pela oportunidade. Gratidão, Zaca. Eu já estou semana emocionada, vou terminar a live. Vamos chorar, assim que vai. Obrigada, gente.